Esqueci de prevenir, desculpe. Ça va, tudo va bien? Todos de volta, cá estamos. Forte. Ok, então tava aqui vendo, terminamos o diálogozinho, né? Vamos fazer uns exercíciozinhos. Queria daí fazer os exercícios com o verbo faire. Vou dar uma agilizadinha, só abrir aqui o chatzinho para ver vocês. Tá bem. Então, a gente fez a primeira parte do exercício, né? Que era identificar no diálogo. Agora aqui, esse aqui a gente já fez da outra vez, né? Como é que era a conjugação. E aqui, então vamos fazer esse daqui para transformar no um exemplo, transformar, né? Como exemplo. Então, por exemplo, je cherche, verbo chercher, né? Que a gente viu. Je cherche, então ele dá um exemplo como nous cherchons la rue Voltaire. Então, ele vem do je cherche e transformar como é que é a conjugação no nu, né? O nu fica cherchons. Agora que a gente já lembra, vamos dar uma relembrada aqui, né? Como é que a gente fazia o verbo. Então, por exemplo, chercher, né? Já estava ali. A gente mantém a raiz do verbo. Presta atenção. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Daniel, então não sei. Talvez seja tu. Um botãozinho chamado volume, só. Bom, se não conseguir ouvir, me fala que, não sei, a gente dá um jeito. Très bien, merci. Então, Daniel, acho que é voz ici. Então, chercher, né? A gente mantém a raiz. Mantém, só pra gente lembrar como é que fazia, né? Mantém a raiz, distribui para todas as pessoinhas. Je, tu, il, nous, vous et il, eles e elas, né? E depois só muda a terminaçãozinha, né? Então fica je cherche, tu cherches e S, il cherche, nous cherchons, vous cherchez, né? E Z, e il cherche, só que a gente não fala, é ENT, né? Opa, EN, não, me corrige. Aqui. Então, esse aqui é a conjugação dos verbos em R, né? Só pra gente dar uma relembradinha. Pra poder fazer daí esse exercíciozinho aqui embaixo. Então, je cherche, fica no cherchons, né? Como a gente viu aqui. Outro exemplo, então, nous cherchons la rue Voltaire, par exemple, né? Travailler, travailler a gente já viu bastante ali em cima, né? Vous travaillez, fica je travaille. Oui. Je travaille au restaurant. Mas que coisa. Je travaille au restaurant. Então, eu trabalho no restaurante. Okay? Il regarde. Je parle. Je parle, então eu falo, né? Eu vou converter para o vous. Como é que fica? Vous. Vous parlez. Vous parlez l'espanhol. Parlez l'espanhol. Então, você, vós ou vocês falam espanhol. Aqui. Il regarde. Il regarde, esse aqui a gente não viu ainda, né? Verbo regarder, que é olhar. Em francês tem um parênteses aqui. Tem o verbo regarder e o voir. Os dois querem dizer a mesma coisa, ver.
Os dois significam ver, né? Só que regarder com um sentido de prestar atenção. Por exemplo, je regarde la télé. Je regarde la télé. Então, eu vejo televisão. No sentido de assistir, de prestar uma atenção, né? Não vou trazer isso, não é. Et voir, deixa eu ver um exemplo. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Que seria eu te vi. Né? Então, je te vois. Vamos fazer no presente. Esse aqui estava no passado. Je te vois. Voir. Que é o verbo voir. Né? O verbo em R é outro verbozinho, mas só pra gente falar parênteses. Je te vois. Não, voir não é com R, é com X. Je te vois. É assim que faz. Je te vois, então, eu te vejo. Né? Os dois, então, ver, te ver e te ver-te. Tem o mesmo sentido, mas o francês tem um sentido diferente, né? De regarder, então, no sentido de ver alguma coisa prestando uma atenção, e o voir no sentido mais efêmero, né? Ver alguma coisa assim mais... eu te vi, eu vi ela passando na rua, eu vi isso na loja. Je vu une robe au magasin. Eu vi um vídeo... Je vu une robe au magasin. Eu vi um vestido na loja. Então, no sentido de ver sem prestar atenção, e o regarder com o sentido de prestar mais atenção, né? Então, nesse caso aqui, il regarde, verbo regarder, olhar, né? Il regarde, e il, plural, né? Eles, regarde. A pronúncia é igual, né? Il regarde, il regarde, il regarde. Só vai depender então do contexto para se ver, né? Então, il regarde, je sais pas, le film. Il regarde le film. Eles assistem o filme, ok? Só porque aqui o exercíciozinho exige uma complementaçãozinha livre da frase. Nous dînons. Joli, né? Dîner, o verbo dîner, né? Não tem acento. Por que não botou acento? Dîner. Le dîner. Com N. Eu botei errado ali, desculpa, é com N só. Ele é com N e com acento. Eu acho que foi errado, assim. Ele corrigiu errado aqui em cima. Bom, bref, não importa. No dîner, então, dîner, jantar. Né? No dîner, para converter então para je dîne. É esquisito, mas é assim mesmo. Je dîne ce soir. Le poulet. Je dîne le poulet ce soir, pardon. Seria assim a frase certa. Então, je dîne le poulet ce soir é eu janto frango essa noite. Ok? Essa é uma frasezinha meio aleatória, mas enfim. E o último, tu habites. Transformando então para j'habite. Né? J'habite au centre-ville. Eu moro no centro da cidade. Ok? J'habite au centre-ville. Bom, bref, já 15 minutos. Não, vou fazer o verbo... Não, vou fazer o verbo faire, que ainda tá da última aula. Que a gente acabou não fazendo, né? Fazendo só esse primeiro. A gente só fez esse aqui, né? Se eu bem me lembro. Vamos fazer esse aqui agora. Me recordem, acho que foi, né? Foi só esse aqui que a gente fez antes. Só dos verbos que tem faire, né? Ils font. Lembra do verbo faire? Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font.
E a mesma conjugação para o verbo refaire, défaire, que seria refazer e desfazer. Né? Verbo faire, então verbo fazer. No faire do tênis, faire do joguinho, faire do yoga. Fazer yoga, fazer tênis, fazer basquete. Em francês a gente diz fazer, né? Fazer basquete, fazer natação. Ok, então só para a gente lembrar aqui, verbo faire, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. E daí vamos fazer esse daqui. Então, esse daqui é para então converter do plural do singular para o plural, desculpa. Por exemplo, então, no primeiro caso aqui é qu'est-ce qu'il fait, né? Seria o que é que ele faz. No singular seria eles, né? Como é que ficaria então? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font, né? Qu'est-ce qu'ils font? Il apprend l'italien. Plural seria eles. Il apprend l'italien seria ele aprende o italiano. Il apprend l'italien. Ele aprende italiano. Opa, desculpa, esse aqui não dá pra enxergar que a gente não viu o prendre. Foi por isso que a gente não fez esse. Agora já me lembrei. É verdade. A gente não fez aqui porque não tinha o verbo prendre. A gente não viu o verbo prendre ainda. É porque ele faz os dois juntos. Pra dar um... E esse aqui é mais exercício de conversação, já como ninguém gosta de conversar. E ver o verbo prendre hoje não vai dar tempo. Será que vai dar? 10 minutos, ok. É só pra ver se vocês querem ganhar bolinha, estrelinha. Mas vamos lá, alguém quer falar pra gente fazer esse diálogozinho aqui? Já o verbo prendre. Daniel, bora. Lê comigo. Bom, já que ninguém... Je mange un croissant. Très bien. Bom, enfim, o outro revisão demorou um pouquinho mais que eu tava prevendo, mas enfim. Vamos ver o verbo prendre. Aqui o diálogozinho que ele faz, né? Então, tiens, Frédéric, tu prends le bus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Então, tiens seria uma expressãozinha, né? Então, Frédéric, tu pegas o ônibus? Prendre é o verbo pegar, né? Prendre. Tá? Pegar, tomar. Né? Nesse caso aqui, ele está usando tu prends le bus, né? Tu tomas o ônibus, tu pegas o ônibus, né? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Por que tu não pegas o metrô, né? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? Então, hoje eu pego o ônibus porque je fais, verbo eu fazer, né? Je fais des courses. Eu faço compras. Né? Faire des courses, seria as compras, né? Avec Emily, com a Emily. E toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Então, e tu, o que tu fazes esse fim de semana? Tu as des projets, verbo avoir, lembra? Tu tens projetos? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Tu imagines le travail? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Sim, nós fazemos. Faire des travaux. Seria o plural do travail. O plural é travaux. Mas esse, quando a gente diz les travaux, a gente está se referindo a obras, né? Fazer trabalho, nesse caso aqui. Está se referindo a obras de construção, né?
Nous faisons des travaux dans la maison. Então, nós estamos fazendo obras, reforma dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Nós refazemos, né? Verbo refaire, faire, refaire, refazer. La salle de bain. Salle de bain, então, o banheiro. A sala de banhos, né? Na verdade, banheiro. Salle de bain. Tu imagines le travail. Tu imaginas o trabalho. Aqui mais um verbo em R, né? Imaginer. Que é imaginar. Então, nós fazemos obras, né? Trabalhos, né? Em casa. Mas tá. Dans la maison, no objeto casa, né? E não chez, não, né? Chez nous. Ele também poderia falar, nous faisons des travaux chez nous. Mas não seria na casa, seria em nossa casa, né? Seria a ideia um pouquinho diferente. Nous refaisons la salle de bain. Então, nós refazemos a sala de banho. Tu imaginas o trabalho que se dá, né? E Frédéric répond, quel courage. Então, que coragem, né? Fazer obras. Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end? E tu fazes alguma coisa especial este fim de semana? Né? Tu fais, verbe faire, tu fais. Rien d'intéressant. Je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà le bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end a toi aussi. Então, esse é o diálogozinho, né? Então, voltando aqui, ele pergunta, o Manon pergunta, e tu, o que tu faz alguma coisa especial esse fim de semana? O Frederic diz, não, nada de interessante. Je fais le ménage, lembra que a gente falou? Fazer a limpeza, né? Limpar a casa. E faire les courses, fazer as compras. Et demain soir, je prends un café avec mes cousins. Então, amanhã à noite, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Eu tomo café com os meus primos. Ils sont très sympas. Eles são muito simpáticos. Tiens, voilà le bus. Tiens, então de novo uma expressão de interjeição, né? Ah, bah, tiens. Olha, tipo, olha só. Olha aí, olha lá. Voilà le bus. Então, vai estar o bus. O ônibus. Moi, je prends le 8. Eu pego, né, o 8. Moi, je prends le 17. Eu pego o 17. Allez, au revoir, bon week-end. Então, tchau, até mais ver, bom fim de semana. Né? Então, esse é o diálogozinho. Então, o prendre, essa ideia do tomar, pegar, né? Não, ainda não tô dando tchau. Vamos ver primeiro, terminar de ver o verbo prendre. Então, a ideia, o prendre, o verbo também é como o do segundo grupo, igual o verbo faire, terminado em RE, né? Faire, prendre, né? São verbos um pouquinho mais regulares. Então, na forma afirmativa é je prends, tu prends, il, elle, on prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Então, eu pego, tu pegas, ele pega, nós pegamos, vós pegais, eles pegam. Então, para je prends, pour prendre le bus, le métro, le train, l'avion, un taxi, né? Para tomar meio de transporte. Elle prend un rendez-vous avec le médecin. Rendez-vous, lembra que a gente já comentou, seria um encontro ou uma consulta, né? Assim, são sinônimos. Elle prend un rendez-vous avec le médecin. Então, ela toma um encontro com o médico. Seria mais ou menos essa ideia, assim, né? Traduzindo ao pé da letra. Je prends des photos de mon bébé. Em francês seria je prendre des photos. Tomar fotos, tirar fotos. Seria je prends des photos. Eu tiro fotos. Né? Les étudiants prennent des cours de français. Então, os estudantes tomam aulas de francês. Mais ou menos nessa ideia, né? Vous ne prenez pas de dessert? Então, você não toma, você não pega sobremesa.
Si, je prends une tarte au citron. Lembra que a gente comentou? O si usa-se para responder afirmativamente numa questão negativa, né? Vous ne prenez pas de dessert. Então, você não toma, você não pega sobremesa? Sim, si, je prends une tarte au citron. Eu pego uma torta de limão. Lembra citron? Já viu? Limão. Então, esses aqui seriam alguns usos, né, do verbo prendre. Para meio de transporte, para marcar um encontro, né, para marcar uma aula, para tirar, prendre des photos, prendre des cours. Vous prenez des cours de français. Vous prenez des cours de français. Vocês tomam cursos de francês, né? Vocês têm aulas de francês, né? Então, nesse sentido, o verbo prendre, que se usa então para a mesma coisa para apprendre, que seria aprender, reprendre, que é reprendre, seria repegar, reprendre retomar, né? Reprendre, et comprendre, compreender. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Eu não entendo nada. Je ne comprends pas ou je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Eu não entendo, né? Então, usa-se o verbo prendre nesses casos. Isso era pra gente fazer esse exercíciozinho. 3 minutinhos, só pra gente terminar, então. A gente vai retomar depois na próxima aula, mas calminha e ver os outros, né? Donc, ils apprennent l'italien. Il apprend l'italien. Como a gente viu a conjugaçãozinha ali do prendre, né? Ficaria a mesma coisa. Ils apprennent. Como é que ficaria aqui? Il apprend, ils apprennent, né? Il apprend, ils apprennent. Il apprend l'italien, ils apprennent l'italien. Est-ce qu'il comprend bien? Il comprend, né? Comprend. Et eles, seria então, ils comprennent. Mesma coisa do... Essa prendre seria dessa partezinha aqui, depois o comprendre, apprendre, reprendre, é só mudar o prefixo. Então, il comprend, ils comprennent. Il comprend de novo. Vamos se fosse o nous, como é que ficaria? Nous, voltando aqui na conjugação, não sei se vocês notaram. Nous comprenons. Prénom. Il comprend, nous comprenons. Eu compreendo, ele compreende, nós compreendemos. Verbo faire agora, il fait beaucoup d'exercices et ils font, eles fazem. Beaucoup d'exercices, ils font, ouais, ok, ils font beaucoup d'exercices. Et último, non, mais ils prennent 2 cours par semaine. Il prend et ils prennent. Ele toma, ele pega, né? Ele toma aulas de francês, dois cursos por semana. E ils prennent 2 cours par semaine. Eles tomam 2 cursos por semana. Só pra gente terminar aqui, 2 minutinhos. Conjugação aqui, então, do vous, como é que ficaria no prendre? Vous prenez, né? Esse aqui já feito, né? Ils font, verbo faire.
Elle, verbe faire, refaire. Elle refait. Vous, verbe faire, como é que ficaria? Vous faites. Né? Nous, verbe apprendre. Nous apprenons. Então a gente faz a liaison que a gente chama, né? Nous apprenons. Nous apprenons. J'apprends, nous apprenons. Eu aprendo, vocês aprendem. Não, nós aprendemos. Ok? Tu, verbe comprendre, compreender, né? Tu comprends. Tu comprends. Tu compreendes. Né? Je, verbe faire, fica. Je fais. Ok? Verbe prendre de novo. Eles prennent. Et apprendre. J'apprends. Só que daí a gente faz o que a gente chama aqui da... A gente usa então o apóstrofe. Então, j'apprends. Ok? Então, esses dois verbos faire e prendre, verbos do segundo grupo, porque terminam em RE, que são bastante usados no francês. Faire et prendre, prendre le bus, prendre le métro, prendre photo. Prendre photo, sim, se usa bastante. Ficou um pouquinho corrido essa última partezinha aqui, mas aí a gente faz mais alguns exercícios da próxima aula. Esse diálogozinho aqui do prendre não é grande coisa, mas a gente faz outros exercíciozinhos para fixar bem. Mas só uma pequena introduçãozinha para o verbo prendre, mas eu queria ter feito mais uma revisão mais aprofundada dos verbos em R, só pra gente dar uma... Aprofundada não, só pra gente dar uma refrescada na memória e lembrar, porque os verbos são bem interessantes. Tá bom? Question, ça va? Tout va bien? J'espère que tout va bien. Je vous remercie infiniment. Agradeço-vos infinitamente. Je vous souhaite une bonne semaine. Desejo uma boa semana et à mercredi prochain. Et un bon week-end.